Olá, bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o José Lucas Góes Benevides, que é um menino muito aplicado, que está fazendo o maior sacrifício para cursar sua graduação em História. E ele me pede para falar sobre Gilberto Freire e o papel do livro Casagrande Senzala na formação da identidade nacional, da identidade brasileira, que é um grande desafio esse tema. É um daqueles desafios que todos nós algum dia já encaramos. Casagrande Senzala durante décadas tem sido um clássico imperdível, e qualquer um que tenha feito graduação em Ciências Humanas e não tenha lido Casagrande Senzala deveria repensar sua trajetória, porque é um dos livros mais importantes das ciências humanas aqui no Brasil. E eu digo ciências humanas porque a sua abordagem não se limita apenas à história. É um livro que navega muito mais pela antropologia e pela sociologia do que propriamente pela história. Nós, historiadores, temos sérias ressalvas ao Gilberto Freire. A sua abordagem da família patriarcal e o modo de construção da sua narrativa é, no mínimo, questionável. Era um grande erudito, era um sujeito com um volume de produção acadêmica notável. Seu texto é sensacional e é um clássico que deve ser lido. Mas eu me lembro da professora Emília Viotti da Costa comentando que era uma pena que Gilberto Freire tivesse escrito o livro a partir da Casagrande e não da Senzala, porque esse é um livro que tem um viés social. É um livro que foi escrito a partir da perspectiva de um terratenente, de alguém descendente de famílias importantes, de alguém com uma visão de mundo que não é a visão da sociedade como um todo. Gilberto Freire nasceu, como se dizia antigamente, em berço esplêndido e dourado, e maciçamente dourado. Estudou no exterior, teve acesso a meios e condições que a maioria absoluta dos brasileiros nunca teve e nunca terá. E ao produzir seu livro, ele tentou sintetizar o processo de formação da sociedade brasileira a partir da colônia. E nesse processo ele aplainou a grande violência implícita. Ele atribuiu ao português todo um imaginário de aventura, de desbravamento, e usou com uma frequência desconcertante para nós mulheres a palavra femeeiro. Quer dizer, o nascimento do Brasil como nação se deve a que o português não conseguia manter sua genitália dentro das calças, para o Gilberto Freire. Por isso que o português se miscigenou primeiro com as indígenas e posteriormente com as africanas trazidas aqui na condição de escravas. E como homem do seu tempo, como homem de sua classe social, Gilberto Freire jamais conseguiu perceber a violência implícita nesse processo. E é por isso que esse livro é tão importante e que é um clássico, porque ele é a visão da classe dominante sobre a colonização e sobre a formação da identidade nacional. É aquela visão que pensa o Brasil como um cadinho de raças em que as raças se misturaram e produziram essa gente mestiça, linda, sensual,
esse produto de exportação para exploração sexual que até hoje o próprio governo promove, o material didático dissemina essa visão e nos coloca numa categoria pouco acima dos animais. É uma leitura que lembra em parte o Emile Zola, que lembra os irmãos Azevedo. É uma leitura lastimável do processo de colonização, mas que é importante porque até hoje muita gente defende esse tipo de visão. Se nós pegamos esse livro e lemos a partir do que se sabe hoje, a partir de sólidas pesquisas documentais, esse livro é uma violência tão grande quanto o próprio processo de colonização, porque ele retira tanto dos indígenas quanto dos africanos qualquer protagonismo histórico e os submete ao arbítrio europeu, o submete à liderança canhestra da colonização mais violenta e encontra nisso uma harmonia que jamais existiu. Encontra nisso valores positivos que desdenham toda a trajetória de lutas, de resistência e de tentativa de manter um mínimo de identidade e dignidade por parte tanto dos indígenas quanto dos africanos. Esse livro já foi contestado por várias correntes historiográficas. Eu lembro os livros da professora Enide Mesquita Samara, que foi minha orientadora na USP, que questionam todo esse modelo de família patriarcal e conseguem provar que na maior parte das capitanias aqui do Centro-Sul, os lares eram chefiados por mulheres que eram viúvas ou que haviam sobrevivido às guerras entre famílias, as guerras contra os indígenas, e que essa família idealizada com o patriarca e aquela renca de filhos, essa família extensa, com várias gerações dentro de casa, vivendo no engenho de açúcar, e aquele grande senhor com seu harém de escravas e tudo mais, é uma mitologia, é uma visão idealizada do Gilberto Freire de como a família dele viveu. E que, embora tenham existido esse tipo de engenhos e tenha havido esse tipo de família em momentos localizados da história, existem outros sujeitos, existem outros protagonistas dessa história, e o trabalho da professora Eni é sensacional. Eu passo depois algumas referências porque é imperdível. Do mesmo ponto de vista, toda a historiografia produzida nos anos 80 pela USP, pela Unicamp e posteriormente por outras instituições no Brasil, questiona profundamente essa estrutura de harmonia e mostra a violência implícita na escravidão, mostra o protagonismo dos escravos e posteriormente dos libertos na tentativa de estabelecer seu locus social e de combater essa visão europeizada das relações sociais. Então, esse é um livro importante, é imperdível e ele precisa ser lido como o livro que foi escrito por Gilberto Freire com as intenções que Gilberto Freire mostrava naquele momento histórico específico, e ao mesmo tempo precisa ser cotejado com as críticas que surgiram nos últimos 30 a 40 anos, porque as críticas são pertinentes. Isso não tira o fato de que é uma excelente fonte bibliográfica. Gilberto Freire pesquisou muito, embora o seu ponto de vista, como disse Emília Viotti, seja o ponto de vista da Casa Grande, ele pesquisou monumentais quantidades de documentação e de leituras sobre relatos de viajantes, leituras de época, relatórios. Era um sujeito que tinha uma capacidade de trabalho imenso, um workaholic, mesmo defendendo todo esse ócio da Casa Grande. Então,
eu recomendo essa leitura, eu recomendo a leitura crítica de Casagrande Senzala e eu recomendo também a leitura dos seus críticos. Mas principalmente o que eu recomendo é que se pense essa questão da identidade nacional, da democracia racial, do cadinho de raças que produziu o maior tesouro nacional, que é a mulata, tipo exportação, e essa visão que é terrível e ofensiva, não apenas para os indígenas, para os africanos, para seus descendentes, mas também para nós mulheres, porque o papel da mulher nesse livro e no modo como Gilberto Freire acreditava que se deu a colonização é algo lastimável. Então, leiam Casagrande Senzala. É necessário que se continue lendo esse livro para entender por que a nossa sociedade hoje apresenta os níveis de violência de gênero, violência homofóbica e violência racial que apresenta. É necessária a leitura desse livro para entender como o pensamento das elites funciona e como as relações de subordinação se perpetuam até hoje. E cada vez que algum setor social tenta redefinir essas relações de dominação, a violência ocorre e ocorre massivamente. Eu espero, José Lucas, que isso tenha ajudado a sua leitura. Eu quero dizer que é um privilégio dialogar com você e que eu torço para que você consiga concluir seu curso e se forme, porque você tem tudo para ser um historiador, você tem tudo para seguir em frente, mesmo apesar das limitações que a vida colocou no seu caminho. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente continua dialogando lá no Facebook. Você pode contar comigo para te ajudar sempre que for necessário. E a todos vocês fica a consideração de sempre. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História ou no meu blog que vai passar aqui. Vocês podem mandar suas questões, suas sugestões, seus comentários e a gente vai dialogando. Eu demoro, mas respondo.